Bom, gente, continuando a falar sobre a parte descritiva das, da estatística, vamos falar hoje, né, dando continuidade, sobre as medidas de posição, né? A gente falou na última aula, introduzimos a falar sobre a mediana, né, para dados não agrupados em classe e depois para dados agrupados em classe. E aí a gente viu três situações, né? A gente viu que tínhamos três situações. A primeira situação era encontrá-la por fórmula, né? Lembrando que a mediana ela é uma espécie de separatriz, né? É um quantio, é um valor que ajuda a dividir o conjunto de dados, né, em uma quantidade exata. Então, por fórmula, a gente chegou na seguinte situação. Bom, a gente tinha a distribuição dos dados, né? Tínhamos classes, tínhamos estas seis classes, né? E também as frequências, né? As frequências para cada classe. Então era até de 85 a 90. E tínhamos dois elementos na primeira, 6 na segunda, 12 na terceira, 14 aqui, 10 na penúltima e 5 elementos na última. E aí a gente chegou. Este foi o exemplo trabalhado na sessão anterior. A gente chegou que a fórmula da mediana, de maneira geral, era o limite inferior da classe mediana, ou seja, a classe onde você atinge metade dos elementos, mais, aí abre parênteses, P, que é o posto da mediana, né? Então, qual seria o valor, né? Menos a soma das frequências anteriores à classe mediana, né? Não, assim, em qual das classes você atinge metade dos elementos? Então, essa seria a classe mediana, certo? No caso, esta antepenúltima classe, né? Essa é a classe mediana. Ok? E aí você soma as frequências anteriores e coloca como resultado. E embaixo você coloca a frequência da classe mediana. Certo? Frequência da classe mediana. Então, e você multiplica por H, né? HI, que seria o comprimento dessa classe. No caso, são todos iguais a 5. Né? Então, dessa maneira, a gente tem uma forma de calcular a mediana para dados dispostos em classes, né? Em intervalos. E aí vinha também a segunda maneira, né? A segunda maneira através de ogivas, né? A curva de frequência acumulada. E aí como é que a gente faz? Bom, a gente desenha a ogiva, né? Então, para desenhar a ogiva, a gente tem que desenhar o gráfico. Vamos desenhar o gráfico nesse caso, certo? Então, vamos colocar os limites, né? Os limites, né, das classes. Então, a partir dos 60, então, vamos mandar dois quadradinhos aqui para virar o próximo elemento. Então, 70,
75, 80, 85 e 90. E aqui, neste eixo vertical, a gente coloca as frequências acumuladas, certo? Então vamos colocar estes valores. Como é que vai ficar? Vamos fazer cada dois desses quadradinhos aqui como se fosse variando 10, né? Então aqui 20 e 30 e 40, né? E aqui 50. Ora, a primeira classe ela tem altura 2, né? Então se aqui for 5, 2 estaria mais ou menos aqui. Então esse seria o 2. A segunda classe tem altura 6, né? Um pouquinho acima do 5. A outra tem altura 12, né? Então é o dobro dessa classe anterior. A próxima tem altura 14. A próxima tem altura 10. E a última tem altura 5. Então, este ainda não é a ogiva, né? Não é o gráfico ogiva, é o histograma, né? Vamos fazer a ogiva agora. Vou usar outra cor. Então, a ogiva olha quantos elementos tem, né? No caso, a ogiva crescente, né? Quantos elementos tem antes do limite inferior. Então, quantos elementos tem antes do 60 no conjunto de dados? Nenhum, então está na altura zero. Quantos elementos tem antes do 65? 2. Então vai cair justamente aqui no extremo, né? Quantos elementos tem antes do 70? Então vai ser 2 com 6, né? Ou seja, 8. Né? Então temos 8. Então, aqui no 70 vai estar mais ou menos aqui, né? 8. Quantos elementos temos antes do 75? 8 com 12, que dá 20. Então vai marcar bem aqui, na altura 20. Antes do 80, 20 com 14, ou seja, 34. Então vai estar aqui um pouquinho abaixo da linha do 35. Quantos elementos antes do 85? 44. Né? Antes do 85, 44. E antes do 90, né, a gente tem 49. Aqui estão os pontos, né, para que a gente possa traçar a nossa ogiva, né, menor que. Vamos traçar. Bom, como é que ela vai ficar? Então vamos começar aqui, vai passar por esse ponto, depois vai subir até aqui, não é isso? Na verdade, o 49 vai ficar aqui, né? Não entre 85 e 90. Então, deixa eu só modificar. Ele vai ficar nesse ponto aqui. Ou seja, ele dá uma decrescidazinha, né? No final. Então ele vem assim. Vai crescendo e depois tem um comportamento meio côncavo, né? Como se fosse uma raiz, né? O gráfico da raiz.
Então essa é a nossa ogiva, né? Ogiva crescente. Então, do gráfico a gente já sabe, né, que a mediana vai estar entre o 75 e o 80, né? E aí a mediana, a gente sabe o que mais? É que ela divide os elementos no meio. Então, se a gente for olhar para metade, né, metade de 49, a gente vai ter o quê? 24,5. Então, é onde é que a gente já atinge 24,5. Tá aqui próximo do 25. Então, seria algo mais ou menos aqui. Então, a gente tocou aqui no gráfico, a gente pode derrubar, né? Então, ia estar mais ou menos aqui. Então, a mediana, né? Está mais ou menos aqui. Um valor mais próximo de 75 do que de 80, né? Se a gente for reparar. Pela fórmula anterior, né, da letra A, o que foi que a gente percebeu? Bom, pela fórmula, quando a gente utilizou a fórmula, né, a gente encontrou a mediana próximo do 77, né? A gente substituiu os valores e aí o posto na situação, né? Então a soma das frequências anteriores, que daria 6 com 2 com 12, né? Então daria 20. Então a soma das frequências anteriores era 20, né? E o nosso posto ia ficar quanto, né? Quanto é que a gente vai ter para o posto nesse caso? A gente já sabe que a soma das frequências anteriores é 20. Né? O H, que é o comprimento, é 5. A frequência da classe mediana é 14. Né? A frequência da classe mediana é 14. Então, o post a gente sabe que ia ser quantos itens até a mediana. Né? Então, a gente teria 25. Então, 25 menos a soma das frequências anteriores, sobra só o 5 aqui em cima. Não é isso? Então, resolvendo, a gente vai ter 76,78 kg, porque aqui é a variável massa, né, do exemplo. De fato, ele está mais próximo do 77, do 75 do que do 80. Né? Não é condizente com o gráfico. A gente pode até dizer que aqui os valores, né, do eixo vertical, do eixo horizontal, são quilograma, né? Então, se for aqui, você vai achar um valor bem próximo do 77,5, né? Mas ainda abaixo do 77,5. Um valor próximo do 77,5, digamos assim. E aí a gente tem o terceiro caso, né? Colocar assim, aproximadamente 77,5 kg. E aí a gente, no terceiro caso, vamos trabalhar com histograma mesmo, né? Então a gente vai tentar analisar, né, a mediana, né, tentar estimá-la a partir do histograma. Então, o que a gente teria que fazer nesse caso? Desenhar o histograma, a gente até tem ele aqui, né, nesse desenho, e aí vamos ver o que está para
fazer com ele, né? Bom, deixa eu pegar outra cor. Vamos olhar para a classe mediana. Olhar para a classe mediana. E agora vamos traçar uma diagonal, né? Vou traçar a diagonal aqui desse jeito, certo? Então vamos trazer para fora esse retângulo, né? E vamos ver o que a gente consegue enxergar nele, né? Então vamos trazer ele aqui, vamos aumentá-lo para ficar mais fácil a análise. Então imagine que ele está do mesmo jeito que está lá no gráfico. Agora vamos chamar seus vértices de algum nome. Então, por exemplo, aqui é o ponto A, ponto B, aqui é o ponto C, esse vértice, e esse outro vértice aqui vamos chamar de D, certo? Vou chamar de vértice D. Vamos traçar aquela diagonal, né? Temos essa diagonal aí. E vamos ver agora o que a gente pode fazer. Ora, o que acontece? Até a mediana, eu não sei onde está a mediana, mas vamos dizer que a mediana ela esteja aqui, certo? Ela vai estar em algum ponto entre A e B, certamente, né? Então, até a mediana, se a gente considerar cada unidade de área como se fosse uma unidade, né, a ser calculada, até atingir a quantidade de unidades até a mediana, que seria de 24,5, então a gente vai ter o que nesse caso? Bom, então com esse retângulo, né, o que a gente vê? A mediana a gente sabe que é o valor do meio, né? Então ela divide a área sobre o histograma em duas partes iguais, né? Todo o contido dentro do histograma são 49 unidades. Unidades, que é somando todas as frequências. Então, se a gente considerar que cada unidade de área seja uma frequência, né, já que a frequência é proporcional à área do retângulo, né, então o que a gente vai ter? A gente vai ter que cada alturinha, né, cada retângulo de altura, digamos, 1, tem área 1, certo? Então a gente considera que tem área 1. Então, por exemplo, esse retângulo aqui teria a área 1, por ter altura 1. Bom, retornando ao retângulo especial da mediana, onde a mediana se encontra, o que a gente pode dizer sobre ele? Quando a gente divide assim, então, de um lado, né, tem que ter 24 unidades de área, 24,5, e do outro lado também tem que ter 24 unidades de área e meio, né? 24 unidades de área e meio. Bom, mas a gente sabe que até o ponto A, né, somando as frequências anteriores,
dá que valor, né? A gente vai ter 20, né? A gente tem 20, né? Que é 2 com 6, né? Com 12. Ou seja, essa parte aqui, essa parte tem 4,5 unidades de área, né? 4,5 unidades de área. E o outro restante vai ter o quê? Bom, se a gente for olhar aqui, o todo aqui são 14, né? Esse retângulo aqui tem área 14. Então, desse outro lado, a gente vai ter 9,5, né? Então, aqui tem área 9,5, porque 9,5 com 4,5 dá justamente 14, né? Que é a frequência do retângulo, né? Dessa classe, que é igual à área do retângulo. Que a gente está associando a área com frequência, né? Então, à esquerda a gente tem 4,5. Então, assim, a mediana vai acontecer isso com ela. Mas qual é o detalhe que a gente tem? Qual é o problema? Porque a gente não conhece a mediana. Então, a mediana tem que satisfazer isso. Então, a gente conhece as propriedades que a mediana tem que satisfazer, mas a gente não conhece a mediana, que é isso que a gente quer descobrir, né? Então, a gente dividiu a região AB, né, na razão 4,5 para 9,5, né? 9,5 unidades de área, UA, né? Agora vamos tentar desenhar a diagonal, né? Essa daqui, diagonal AD, a diagonal do retângulo, né? Vamos desenhar também uma linha PR, certo? Uma linha PR justamente nessa interseção aqui da mediana com a diagonal. Então, e aí a gente vai ter o seguinte, que AP para PC é 4,5 para 9,5. Então aqui esse ponto é o P, certo? Esse outro aqui vai ser o R, né? Esse segmento aqui na horizontal, né, que passa na interseção desses outros dois segmentos. Então a gente tem isso, certo? Bom, né? Na verdade essa linha MD, né, a gente vai ver que o ponto dela aqui é justamente o ponto da mediana, né? Se a gente traçar PR, né, e traçamos a diagonal AD, traçamos PR, né, e aí a gente traça esse segmento aqui, né, vertical, né, a partir da interseção de PR e AD, né, esse segmento é justamente o segmento que vai cair aqui no eixo horizontal em cima da mediana, né? Inicialmente a gente desenhou, né, o que seria mediano, né, o que ela teria de um lado e do outro. Pois bem, então imagine que esse ponto, que esse segmento, né, esse segmento aqui, vamos chamar segmento, por exemplo, QM, não sei. Vamos dizer que esse segmento aqui não existisse, que a gente não saiba que ele seja mediano, né? A gente não sabe que ele é mediano.
É só um segmento que eu tracei verticalmente a PR nessa interseção, certo? Então a gente não sabe quem é ele. O PR, a gente traçou ele como? A gente marcou aqui na vertical onde é que estava 4,5, certo? Por quê? Porque se tem altura 4,5, então é porque o retângulo tem área 4,5. Então a gente não sabe achar assim com segmento na vertical. A gente sabe achar na horizontal uma área 4,5, porque a gente sabe que a área é proporcional à frequência. Então aqui ficou fácil, né? Achar uma área de um retângulo menor igual a 4,5. Aí nesse ponto eu traço o segmento PR, ok? Então depois que eu traço o segmento PR, eu vou ter uma interseção. Nessa interseção eu traço esse outro segmento aqui, né? Que é o segmento QM. Vou chamar ele de QM. Aqui seria o ponto Q em cima e embaixo o ponto M, ok? Aí a gente pode olhar para os triângulos, né? Então, por exemplo, o triângulo PQ e esse ponto de interseção, né? A gente pode olhar para esses dois triângulos aqui, ACD e um triângulo menor, né? E podemos ver o que, que vai acontecer, né? Vamos fazer semelhança de triângulo agora. Então vamos tirar os triângulos, né? Aqui de dentro. A gente tem um triângulo então, por exemplo, vamos chamar essa interseção aqui de I, né? E aí esse triângulo menor, ele é semelhante ao maior, né? Por ângulo e ângulo, né? E ângulo aqui. Então temos um ângulo compartilhado aqui no vértice A e no vértice C, né, temos um ângulo reto. Então, por semelhança de triângulos, a gente tem o seguinte, que CD está para PI, assim como, por exemplo, AC está para AP. Só que substituindo agora, né, o que, que a gente vai ter? Que CD está para PI, assim como AC, só que AC é a frequência da classe, que é 14, e a P é 4,5. Então, fazendo meio pelos extremos, a gente vai ter que CD é 14 vezes PI sobre 4,5. Ou melhor, é que 4,5 vezes CD é igual a 14 vezes PI. Né? Bom, o que, que a gente conhece aqui? O que, que a gente conhece? Se a gente reparar bem, esse, esse pedacinho PI a gente não conhece. Né? A gente não conhece esse segmento. A gente não conhece ele. Então o que, que a gente pode fazer? Né? A gente pode. Vamos isolar, por exemplo, o PI.
Daí a gente tira aqui PI é 4,5 CD sobre 14. Né? Então a gente tem uma fórmula para calcular justamente esse comprimento PI. Né? E se a gente sabe qual é o tamanho de PI, a gente sabe justamente onde é que está a mediana. Né? Então, qual a dificuldade? É justamente saber quem é CD. A gente sabe quem é CD, então a gente acha PI, que é a distância de A até o ponto onde está a mediana. Só que CD, se a gente lembrar do exemplo, é justamente o comprimento da classe, que é 5. Então, substituindo, a gente acha PI. Né? Então, PI vai ser 4,5, né, vezes 5 sobre 14. Né? Então, aí a gente acha a mediana. Né? A mediana vai ser 75, que é o limite inferior da classe, mais 4,5 vezes 5 sobre 14. Aproximadamente ali um valor 76,6 quilogramas. Então, de maneira geral, o que a gente tem? A mediana ela é o limite inferior da classe mediana mais n sobre 2 menos a soma das frequências absolutas anteriores, né? Isso tudo vezes o comprimento da classe dividido pela frequência da classe mediana. Então aqui a gente tem outra maneira de calcular a mediana, certo? Então por hoje é isso. Obrigado.